Uma boa tarde para você, muita luz, muita paz, muita alegria, né? Muito Deus, muito Pai na sua vida, né? E Deus é Pai, ou não é? Deus é Pai. Ele é o teu Pai, meu Pai, o nosso Pai. Porque ele falou assim, entra no teu quarto e diz, Pai e nosso. Estou aqui. Sabe por quê? Por causa do nosso Pai. É isso, Isadora? Sim, estamos aqui por causa do nosso Pai. Boa tarde a todo mundo, né, primeiramente. Vamos estar num momento de conexão com o nosso Pai celeste, nosso Pai natural. Vamos refletir sobre o Pai, não é? Isso, a gente vai estar interagindo com o Pai. Por isso que o tema da live é... A casa do Pai é a nossa casa. A casa do Pai é a nossa casa. Por isso, eu quero muito que você venha comigo. Eu quero muito que você esteja comigo. Eu quero muito que você, na verdade, esteja conosco, né? E que nós possamos, eu, você, nós, mergulhar na casa do Pai, né? No coração do Pai. É muito importante quando nós vamos interagir, quando vamos trocar umas figurinhas. Sabe aquele pai que tem um monte de filhos? Sabe aquela casa grande? Como era a casa do meu pai? Era 9, não é? 9 filhos. Meu Deus, quando era tarde assim, todos estavam em casa, ali um pouquinho antes da janta, né, para sentar. Na sala um monte, no quarto outro monte, e na cozinha um monte. Tava cheio, a casa cheia. Agora você imagina o barulho, o converseiro, né? Aí de repente todos se juntavam na mesa porque vinha pra mesa, porque era a hora de papar, né? Era a hora de comer. Então tava aquela filharada ali, e a mãe já preparando ali, o pai sentava no lugar dele, né? E aí de repente os pratinhos já vinham ali, tal. É muito interessante quando sentávamos para alimentar o nosso corpo, para que estivéssemos a partir dali prontos para o dia seguinte, para o momento depois, para ficar em pé. Aquele ditado popular, né? Saco vazio não para em pé, né? Então assim, é por isso que eu estou te chamando você para esse momento de interação, esse momento de intronização. Chamar você para estar comigo, para estar conosco, para mergulharmos nesse tema aqui dessa tarde, não é? Voltar para a casa do Pai. Né? Amanhã se comemora no Brasil, né? Falar do nosso país, né? O Dia dos Pais. O Dia dos Pais, o Dia dos Pais. O Dia dos Pais. Amanhã. Lojas cheias, shoppings, né? Correria, que alguns desse momento, então, ainda em algumas cidades, né? Em alguns lugares, lojas abertas, shoppings. Estão ali, alguns fazendo um pacote, colocando um cartãozinho, colocando não sei o que, um presente e tal. Né? Outros mercados já preparando a carne, né? A carne, comprando alguma bebidinha, comprando não sei o que, né? Preparando, já convidando, já fazendo uma surpresa. Outros já mandando fazer o bolo de amanhã, né? Então tem aí uma turma já que já mandou fazer o bolo, outro foi no mercado comprar uma carninha pro churrasco, o outro já comprou o presentinho, outro tá indo pro shopping, o outro já comprou. Mas todos já estão se preparando e já estão conectando para amanhã comemorar o Dia dos Pais. Comemorar o Dia dos Pais. Por isso que eu quero chamar você para estar comigo nesse tema dessa live hoje, que é voltar para o coração do Pai. Voltar para o coração do Pai. Antes eu queria dizer para você que muitas vezes as pessoas falam assim, puxa vida, aquele faz uma live, aquele lá é o Edinho, ele faz a live. Não, será que aquele cara é um santo? Será que aquele cara, nossa, se julga tão perfeito, se julga tão íntegro, se julga tão, não é?
Porque muitas vezes fala da Bíblia, fala de oração, fala de santidade, fala de fidelidade, como foi o vídeo da semana toda no Insta. Todos os vídeos da semana foi tema fidelidade. Mas quem é esse cara? Eu vou te dar um exemplo, né? Existe alguns lugares, em muitas cidades, toda cidade tem. Sabe aqueles carros de som que anda na rua fazendo propaganda das lojas? Pega uma loja lá de nome, né? Lojas grandes, que nomes e renomes. Pega a loja, contrata esse carro, o dono desse carro. E às vezes é um carrinho velho, é um Fusca, é um velho no sentido de idade. É um Fusca, é um Corcel, é uma Brasília, é uma variante. É uma Kombi, né? Uma perua Kombi. É carros de várias formas. E é carro antigo. Às vezes já está todo ralado, todo riscado. Sabe aquele carro todo riscado? Para-choque torto. Pneu às vezes tem um pouco até meio careca. Aquele carro, o para-brisa não funciona direito, sabe? Mas ali funciona pelo menos um. Mas aquele carro, tá ali aquele alto-falante antigo. Em algumas cidades pequenas tem um alto-falante antigo. Aquele alto-falante que fala igual voz de taquara rachada, né? Mas tá falando. E ele vai anunciar o quê? O produto da loja que o contratou. Aquele carro, ele é velho, ele tem suas imperfeições. Mas o que ele anuncia na rua, nos bairros, aonde ele passa, ele anuncia uma verdade, uma promoção. Ele anuncia uma promoção, ele anuncia um produto, chamando as pessoas. Olha, aquela loja, aquela empresa está vendendo tal produto. Está vendendo, anuncia o supermercado. Olha, o arroz está nisso, o feijão, olha o sabão, olha isso. A carne, e aquele carro anuncia o mercado. E muitas pessoas vão para o mercado que o carro anunciou. O carro anunciou, porque ele anunciou a verdade. Ele tem não é um carro perfeito, mas é um carro que está ali rodando com alto-falante. E ele anuncia a verdade. E muitas vezes esse carro, e na maioria das vezes esse carro também, depois que ele trabalha durante o dia fazendo propaganda por essa empresa, ele entra no mercado e faz também a compra dele. Ele também já está pensando em comprar para ele também, porque ele também precisa daquela promoção. Esse carro sou eu. Você está me entendendo? Esse carro é Isadora. Esse carro somos nós. O que nós vamos anunciar, o que vamos partilhar com você, é a verdade do maior empresário por excelência, que é Deus. Ele contrata aqueles que são dele. E é ele que faz e fala como ele quer, e dando a nós discernimento e sabedoria para falar das coisas dele. Primeiro para quem? Para mim, porque os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Portanto, o Senhor fala conosco. O Senhor usa e tem usado muitos por aí. Muitas pessoas têm se colocado como canal, como megafone, como aquele carro que vende, que anuncia um bom produto daquela empresa, daquele empresário que o contratou. O Senhor nos contratou neste momento. O Senhor, nesta tarde, vem nos chamar para voltar à casa do Pai. Por isso eu quero chamar você, a sua atenção, para uma passagem do Evangelho que, veja, você já talvez conhece muito, e você já leu muito, e você já ouviu muito sobre esta passagem. Você já deve ter lido e conhece de cor e salteado, porque é uma parábola linda que já viu em várias vezes que você foi na igreja, ou que você ouviu no teu carro, ou que você ouviu você lendo, ou uma mensagem, você já ouviu falar desta passagem, desta parábola. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que às vezes as pessoas não entendem, porque atrás, no pano de fundo da palavra de Deus, na parábola, naquela passagem, Deus fala de coisas tão sutis, de coisas tão primiciosas, tão ricas, que estão ali e as pessoas simplesmente leem a Bíblia. Simplesmente leem a Bíblia e esquece que a Bíblia é o autor falando conosco pessoalmente. É o autor falando das suas verdades conosco, conversando conosco. E no sutil da palavra, ele mostra para nós o que estava ali e que muitas pessoas só leram. Só leram. Como disse, o carro de propaganda falou do mercado. Mas se a pessoa que ouviu e precisa daquele produto e não vai no mercado, então não vai aproveitar da promoção. Aí chegando no mercado vai ver que além daquele produto tem mais produtos. Tem outras coisas de necessidade. Assim a palavra de Deus, quando nós mergulhamos nela, nós entendemos aquilo que o Senhor fala em Apocalipse em várias passagens.
Quando o próprio Cristo diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Portanto, o Espírito Santo fala para nós, igrejas, templo do seu amor, templo da sua misericórdia, morada da palavra do Senhor. Por isso o Senhor nessa tarde chama-nos, através de Lucas. Jesus narra a sua parábola, a sua palavra. Jesus narra através de Lucas. Segundo São Lucas, Jesus vem dizer no capítulo 15, do versículo 11, seguinte. Do versículo 11 até o versículo 32, vamos trabalhar em alguns versículos só. Mas, eu não sei a Isadora, mas alguns versículos. Eu, na verdade, vou ficar parado em uma situação, porque é onde o Senhor abriu o meu coração e falou algo que me enriqueceu e me fez ver, trazendo para o que está acontecendo hoje. E nós que estamos aí há horas do Dia dos Pais. Por isso a live é voltar para o coração do Pai. Aí, nós vamos ler aquilo que o Senhor fala conosco. Mas lendo, nós vamos bebendo e vamos ver qual é o pano de fundo dessa palavra para nós. Lucas 15, de 11 seguinte. Disse também um homem, tinha 2 filhos. O mais moço disse ao seu pai: meu pai, dá-me da parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo que lhe pertencia, partiu. O filho mais moço para um país muito distante. E lá dissipou sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço dos habitantes daquela região, e que o mandou para o seu campo guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa do meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Vou me levantar e irei ao meu pai, e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai ouviu. Movido de compaixão, correu ao encontro e abraçou, beijou o filho. Ele disse: então, meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa o melhor veste, e pondo-lhe o anel no dedo, e calçai o calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo, matai-o e comamos, façamos uma festa. Esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a festa. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido, eu quero orar com você hoje, no coração do Pai. Voltar para a casa do Pai. Mas veja, a oração ela é um momento de intimidade que temos com Deus. E no momento que vamos entrar para a oração, o Pai quer falar ao nosso coração. E geralmente o pai fala que tá tudo bem, meu filho. Sabe aquele filho que chega às vezes no pai, o pai olha: o que foi, filho? Senta aqui, o que aconteceu? Aí o filho senta no sofá: o que aconteceu, meu filho? E o filho começa: pai, é que hoje aconteceu. Mas o que? Mas meu filho, fica tranquilo. E o pai começa a dar conselhos para o filho. Para depois, quando o filho: sabe por quê, pai? Eu estou precisando disso. Aí o pai: então tá bom, filho, eu lhe dou.
Este é o momento. Precisamos dessa bênção da oração, mas o Pai quer um diálogo conosco. O Pai quer falar ao nosso coração. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós observamos que, se você olhar para essa passagem e terminar de ler, você vai observar que estamos diante de uma situação que acontece hoje. O que destaca nessa passagem, o que fica sobressalente nessa passagem, porque em todo momento fala do filho. Do filho, do filho, do filho. Mas o que destaca nessa passagem é o pai. O que aparece, o que floresce e o que mostra nessa passagem é o amor do pai. É a compaixão do pai. É o coração do pai. É os braços do pai. É o perdão do pai. É o acolhimento que o pai tem. É a saudade do pai no filho. O que destaca nessa passagem é o pai. Por mais que venha narrar a situação do filho, o que destaca é o amor do pai. A saudade que os pais têm de muitos filhos. De muitos filhos. Nós olhamos que esse filho, ele tinha tudo. Para o pai receber como recebeu, basta ver. Para o pai atender como atendeu prontamente quando ele pediu para ir embora. Aquele filho tinha carinho, sabe? Ele tinha carinho, tinha conforto. Como muitos filhos hoje. Tem dos pais, tem na casa, tem o carinho. Tem o conforto. Tem uma casa aconchegante, tem alimento. Tem tudo do pai. Eu estou falando do pai. Aí você vai dizer assim, mas tem muitos pais que... Para com esse tem muitos pais que... Vamos parar com esse tem muitos pais que... Se eu for jogar um saco de batata fora por causa de uma ou duas batatas, então me falta discernimento. Eu pego essas batatas podres, separo e aproveito todo o saco de batata. Há paz e pai. Existe paz por aí. Claro que existe, mas existe o pai. Nós estamos falando do pai. Você entendeu? Eu entendi? Entendemos? Estamos falando do pai. Portanto, aquele filho tinha tudo do pai. Mas você observa que ele tinha dentro dele, daquele filho, ele tinha algo chamado insatisfação. Uma palavra-chave que muitos não pegam. Aquele filho estava insatisfeito com a casa do pai. Muitos filhos hoje estão assim dentro da casa do pai. Vivendo com o pai, no lar do pai, mas não suporta mais a casa e não suporta a presença dos da casa, e principalmente do pai. Porque o pai é aquele que está sempre olhando, aquele que está sempre querendo saber o que está acontecendo, aquele que, se puder, se coloca na frente da vida dele para o filho. Muitos filhos estão assim. A palavra que fica no início quando vemos, quando ele vai para o pai pedir a parte dele, mostra aí que ele estava insatisfeito com a sua casa. Ele não estava satisfeito com a vida, com tudo que ele tinha. Que era um homem muito rico, o pai dele. Ele não estava satisfeito com o que ele tinha, com a casa, com o alimento, com a presença. Não estava satisfeito com a família, porque ele tinha irmãos. Ele tinha o irmão. Ele já estava rejeitando até mesmo o irmão. Ele estava rejeitando o irmão. Arruma essa bandeira. Ele estava rejeitando o próprio irmão. E de repente, dentro desse processo aí, nós percebemos algo muito forte. Muito forte, muito poderoso. A insatisfação de um filho ou de uma pessoa que está junto à sua família. Quando o coração está insatisfeito, um coração insatisfeito, a insatisfação gera o gosto para o mundo. A insatisfação de alguém que está no meio da família gera o gosto para o mundo. Gera o gosto para os prazeres. Gera o gosto.
e começa a desprezar os da sua casa e valorizar os de fora. E o primeiro a ser desprezado são os pais. O primeiro que entra no campo do desprezo são os pais, porque aquele filho já não aceita mais a casa do pai. A presença do pai, a conversa do pai, o meu pai é careta, o meu pai é chato, fala demais. Nossa, como enche, nossa, aí lá fora fala, cara, meu pai, nossa, tá um saco, desculpa o termo. Nossa, eu não aguento, cara, chega em casa é uma falação na minha cabeça, quer perguntar tudo da minha vida. Mas não entende que atrás de tudo isso tem uma coisa chamada amor. Uma preocupação, um desejo de estar com o filho. Por isso, a insatisfação gera desprezo. Desprezo era o que esse menino tinha e é o que muitos hoje têm. Não valoriza as coisas que tem. Não valoriza a cama limpinha, a roupa lavada, não valoriza a casa, ainda que trabalha também fora, mas chega em casa é como se a casa fosse um ringue. Trabalha o dia todo, quando chega em casa, bate a porta, fecha a porta do quarto porque não quer ouvir a voz de ninguém. E se senta na mesa para comer, reclama do que tem. Está insatisfeito, gera desvalorização no coração, não valoriza a casa, aonde muitos moram no relento. E muitos daria tudo para trocar de lugar com esses filhos insatisfeitos. Se perguntar para muitos que estão sofrendo hoje, em muitos lugares sofrendo, na rua, no relento, nas calçadas, trocaria, se pudesse trocar, trocaria de lugar. Eu troco com você, eu te pego toda a tua insatisfação, eu pego toda a tua resignação, mas eu quero ter uma mesa, uma cama, eu quero ter alguém que me chama de filho. A insatisfação, ela gera o desprezo e gera principalmente sementes ruins. Que sementes ruins? Porque um filho insatisfeito, ele pegou o gosto para o mundo. E lá fora vem aquele chamado coleguismo que muitos falam, é meu amigo. E na verdade ele não sabe discernir entre a amizade e o colega. E muitos têm colegas como amigo. E esses colegas vêm já maturado de vícios. De famílias que não têm uma raiz, que já pegaram gosto, já estão no mundo, vivendo a ostentação, a ganância, o orgulho, os vícios das drogas, e entre tantas espécies de drogas, da maldade, da arrogância, e falar das drogas que são vícios, que destroem, gerando aí sementes do mundo, e essas sementes falam aos ouvidos, e esses filhos voltam para casa, e quando entra na porta da casa, saindo do trabalho, lá na empresa, ou lá da faculdade, ou do colégio, quando chega em casa, vê os pais como aquele que está com a luva de boxe. É como se entrasse na casa e a casa é um ringue. A casa é um ringue. Para o pai não tem sequer uma atenção, porque é um coração de ingrato. Esse filho do filho pródigo dessa passagem mostra toda uma ingratidão com o pai. O gosto pelo mundo pegou, já estava tocando o coração dele. E ele estava insatisfeito. E a insatisfação estava gerando nele a ingratidão, a falta de valor, o desprezo, o gosto para o mundo e a desobediência brotando no coração. É isso, Isa? Sim, e é dentro dessa insatisfação que temos dentro de casa, que o filho, né, nós como os filhos temos contra os nossos pais, né, nossos pais que foram nos dados como nossos geradores, né, nossos progenitores, de onde nós viemos, onde o Senhor trabalhou neles para virmos e habitarmos aqui na terra, né? Foi por meio destes que o Senhor possibilitou que existíssemos, e essa insatisfação que temos dentro de casa com o nosso pai, com os nossos pais, reflete
rapidamente e significativamente na nossa vida espiritual com o nosso Pai Celeste. Porque a gente se torna pessoas insatisfeitas com o Pai. Nós nos tornamos pessoas insatisfeitas com Deus quando chegamos à casa do Pai, à igreja, e lá ouvimos que temos que perdoar aqueles que nos machucam, que temos que ser bom para todos sem olhar a quem, que temos que cuidar do próximo, mesmo que eu não conheça esse próximo. Palavras que são duras, orientações que são duras de nós ouvimos, dependendo do momento que estamos vivendo, do que estamos insatisfeitos, inseguros, aquelas sementes ruins sendo plantadas, você duvidando, já começa a duvidar do que o Pai, do que Deus, do que Jesus está falando para nós no altar. Nós começamos a achar defeito na palavra, mas eu não quero ter que esperar o tempo de Deus, eu quero no meu tempo. E nisso o coleguismo ruim, que é o inimigo em forma de coleguismo, né? Ele vem semear dentro de você, ele vem mostrar pra você que com ele é mais fácil. Não, vem aqui que eu consigo. Ah, você tá insatisfeito com o seu Fusca? Vem aqui que comigo você consegue a sua Ferrari. Ah, você tá insatisfeito com a sua casa que é de madeira? Vem aqui que comigo você consegue a sua casa de material. Ele pega muito nós pelo ter, porque muitas vezes, a maioria das vezes, nós nos queixamos pelo ter, pelas coisas palpáveis. O filho pródigo se queixava sobre isso, porque tudo que ele tinha ele não dava valor. Ele queria mais, ele queria viver por si. Ele não queria viver debaixo das regras da casa do pai. Ele não queria viver dentro das coisas que o pai orientava. Então ele não queria ter que ir todo dia de manhã trabalhar nas plantações do pai. Ele não queria ir todo dia de manhã ter que acordar para ir guardar os porcos do pai, mas lá na frente ele tem que fazer isso por outra pessoa que não valoriza ele em nada, porque ele quer comer a lavagem dos porcos e eles não deixam. Então é entender que pode vir e vem muito fácil estar longe do pai. Momentaneamente, ilusoriamente, satisfaz. É o que você fala nos vídeos dessa semana sobre a fidelidade, porque a infidelidade, por um curto espaço de tempo, ela te satisfaz, mas depois ela vem 1000 vezes pior pra cima de você, né? O inimigo nunca vai te dar algo querendo o seu bem. Então você conquistar as coisas longe de Deus, sem a sua fidelidade em Deus, alguma coisa ruim vai gerar disso. Porque você está se afastando do pai, do seio materno dele, do seio paterno dele. Você não está entendendo que a casa do pai é nossa. Mas não é porque a casa do pai é nossa que nós não temos que andar dentro das leis do pai. Então, não é porque eu estou dentro da igreja, eu estou me alimentando da palavra do Senhor, que o Senhor mandou amar a todos, mas eu não quero, eu vou querer amar só quem eu amo mesmo, e as pessoas que eu não gosto, eu não vou querer, então eu vou riscar essa lei aqui, essa aqui não vale de nada pra mim. Então não tem como nós modificarmos, nós estamos inseridos dentro da casa do Pai, e temos que reconhecer a importância disso na nossa vida enquanto estamos lá dentro, porque quando saímos porta fora, nos rebelando com essa desconfiança, com essa segurança, com muitas vezes por briga, né? Dentro da nossa casa, filhos que brigam com os pais e se mudam e tal, nesse estupim, né? Nesse fogo de vou resolver tudo com essa semeação, não reflete, não entende o que o pai fez para criar ele, não entende como o pai dele foi criado. Então falta o sentimento, se sensibilizar, colocar-se no lugar do pai, né? O pai queria, se eu fosse eu no lugar do meu pai, eu queria que meu filho me maltratasse, eu queria que meu filho se desgarrasse de mim por achar que eu não tô querendo o melhor dele, eu queria que meu filho me visse como um monstro para ele, eu queria que meu filho se sentisse incomodado na minha presença. Então é refletir, porque muitas pessoas, quando faz essa reflexão, não tem o tato de se colocar no lugar do pai, tem o tato de se colocar no lugar dele como jovem. Por exemplo, quando eu crescer, eu não vou fazer isso com meu filho. Não, se meu filho pedir pra sair com os amigos, eu vou deixar. Se coloca como lugar de filho querendo a resposta do pai. Então é a mesma coisa que eu quero sair com meus amigos e tal, e meu pai não deixa. Aí eu fico bravo, brigo com ele e tal. E aí, quando eu fico dentro de mim, guardo isso dentro de mim. Não, quando for meu filho eu vou deixar. Quando for meu filho eu vou deixar. Mas não entende que você não é pai ainda.
A visão que você está dando é de um filho magoado, é um filho estressado com aquele momento. Você não está dando uma visão de pai, de proteção, de olhar todas as situações para ver se o seu filho, uma parte de você, não vai se dar mal, não vai se prejudicar, né? Não vai se entrar em maus influências. E é isso que Deus faz conosco. Nós somos filhos amados dele e ele quer para nós o melhor, por isso ele deixou para nós o melhor. Ele deixou para nós o melhor para uma forma de orientação, porque ele não quer ver os filhos dele perdidos, ele não quer os filhos dele em situações ruins, mas infelizmente, assim como o pai do filho pródigo faz, ele deixa o filho viver essa situação, ele permite que a situação que encontrou o filho deixe levar. Não, então, meu filho, você quer ir por esse lado? Então tá bom. Você tem o livre-arbítrio, você pode fazer. Mas aí você vai ver por que eu não tinha te deixado antes. É muito aquele que a mãe e o pai falam, né? Ah, quando você bater com a cara na porta, aí você vai aprender. Né? Tipo, manda o filho, não corre que você vai cair. Aí então tá bom, então vai lá e corre. Aí o filho cai, vem chorando e a mãe e o pai falam, viu? Aprendesse agora que você ia cair e se machucar? Então é a permissão que o Deus dá pra gente aprender que com ele estava muito melhor. Que na casa do Pai nós somos 1000 vezes mais reconhecidos, né? É interessante isso. E por que isso? Porque, olha, é um momento de insatisfação. Agora observa, que no primeiro momento, esse filho, como muitos hoje, ele estava com o quê? Insatisfeito. A insatisfação tinha tomado conta dele. Esse era o primeiro momento. No segundo momento, veja, apresenta a palavra um filho insatisfeito, com todos aqueles condimentos. No segundo momento, mostra um filho que ganancioso. Veja, ganancioso. Ele estava ali, mas de olho. Ele queria destruir, ele queria gastar. Ele queria esbanjar. Sabe aquele filho que não está contente? E por mais que o pai aconselhe, ele só quer gastar, só quer gastar. Ele quer pegar aquilo que o pai tem e jogar. E o que ganha, se trabalha fora. Se trabalha fora, chega no final do mês, fica criticando a empresa, criticando o salário. Criticando, porque o que eu ganho, desculpa o termo, é uma merda. Mas por quê? Ganha 2, gasta 4. Ganha 2 e faz uma prestação de 12 vezes de 200. Aí a culpa é sempre da empresa, do pai, é da casa. Se revolta consigo mesmo e desconta em quem? Naqueles que são os mais próximos à família. Desconta na família. Aí olha a ganância. Aí já olha o que tem em casa para vender, para poder vender. E se tem algo, se a família tem um bem, é aquele que fica apurrinhando o pai para poder vender, para dividir, porque quer uma parte, porque eu quero comprar isso, podia vender isso, e vai destruindo. Nesse filho, além da insatisfação, tinha nele a ganância. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Quantos filhos não valorizam aquilo que o pai construiu? E às vezes, sabe o que o pai construiu? Mas só tem uma casa. E o pai construiu, só tem uns móveis. E às vezes o que acontece? O que tem em casa destrói. Não cuida nem do que tem dentro da porta para dentro. Não cuida, e se puder estragar, estraga. Não está nem aí com aquilo que o pai suou para comprar. Não está nem aí com o trinco, com a chave. Não está nem aí com a pintura da casa. Não está nem aí com nada. Portanto, ele não vê, porque não foi ele, o pai fez tudo para dar o melhor, para ter um conforto. Por mais simples que seja, é um conforto. E entra a insatisfação, entra nesse momento da ganância. E por ter gerado sementes ruins do mundo, ele traz essa ira para dentro de casa, a ganância. Aí ele começa a repudiar. E ele diz no versículo 13 aqui, no versículo 13 do capítulo 15, diz assim: poucos dias depois, ajuntando todo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para uma terra distante. Veja, para uma terra distante. Ele queria estar mais longe possível do pai. Ele queria estar mais longe possível da família. Para o quê? Para não ter intromissão. Para que o pai não fiscalizasse. Ele não queria morar no outro bairro. Ele não queria alugar uma casa na outra cidade. Ele não queria. Ele queria longe, muito longe. Está aqui uma terra distante. Muitos hoje querem longe. Às vezes longe, fica anos sem comunicar com o pai. Aí no dia dos pais liga. Como é o que acontece muito. Porque
porque é o dia que... Hoje eu vou ligar porque eu tenho um pai. Aí liga para o pai. Ou até viaja para visitar o pai, levando um presente material que o pai pouco olha naquele presente, que o pai pouco quer saber. O pai quer olhar para o filho e às vezes pega o presente, põe ali e quer abraçar, porque está com saudade, ficou 1 ano, 2 anos, 3 anos longe. Mas o que ele quis? Ele quis ir por uma terra distante, longe, porque lá longe ele podia entrar no mundo dos vícios, dos prazeres, aquilo que ele não podia fazer próximo do pai, aquilo que o pai ia dizer: não, filho, isso é perigo. Aquilo que muitos filhos falam: meu pai é chato, o que que tem? Eu tô só... Não, eu só experimentei aquela droga. Filho, aqueles amigos é perigoso, mexem com coisa ruim, nada a ver, são meus amigos. Mas na verdade são colegas. Então ele quis ir para uma terra distante. Muitos filhos querem aprontar longe dos pais, longe, achando que nada vai ter uma consequência. E ele teve uma consequência. A passagem mostra que teve consequência na vida desse filho, pois a ostentação tomou conta do coração dele. Os gastos, as orgias, os colegas, em uma terra distante. E ele cai no próprio poço em que ele estava construindo desde o momento da sua insatisfação. Como diz na passagem de Eclesiastes capítulo 2, tudo é só vaidade. Vaidade das vaidades, constrói isso, constrói aquilo, tenho isso, tenho aquilo. Chegou no final, diz Eclesiastes 2, tudo isso não passa mais do que vaidade. Prazeres e prazeres do mundo. Eu me lembro que eu fui para São Paulo, longe dos meus pais, fui ainda de menor. Eu saí da cidade que eu estava 500 e poucos quilômetros longe e fui morar longe dos meus pais. O que eu era lá? Vegetava na cidade, morava em São Paulo, capital, centro. Ali, Avenida Liberdade, próxima Paulista. Minha vida era gastar, vegetar. O que ganhava, gastava. Não tinha o vício do álcool nem do cigarro, mas tinha outros vícios. E ali, e a vida foi indo, e anos. E foi 18 anos nesta vida, em São Paulo. 18 anos. Dentro desse processo de viver naquela cidade, eu estava me consumindo e não estava percebendo. Eu não percebia que estava acabando comigo mesmo, emagrecendo, estava um esqueleto vivo. Não me alimentava porque o dinheiro era para manter roupa, para manter aparência, festas, gastar. Tinha uma namorada assim, me tratava muito bem, mas eu não queria saber, eu queria o fervo da vida. O fervo da vida. E fui vivendo e fui levando dessa forma. O dia passando. Perdão. Foi passando, o tempo foi passando. E um vazio dentro de mim, eu via que o tempo ia passando. Aí eu via que o mais que eu trabalhava, eu não tinha nada, eu construía. Vendia guarda-chuva, bolsa, carteira, cinto, uma lojinha pequena. Tinha bancas de rua, aquelas bancas que tem na rua. Cheguei um momento que eu tinha 3 bancas. Depois eu tinha mais uma lojinha, tinha pessoal que trabalhava para mim, mas nada disso adiantava, porque chegava a olhar, fazia as contas, eu só pagava, porque eu gastava demais, era só fervo. E longe dos pais. Longe. E de repente um dia eu, olhando para a situação, olhando para a minha vida, olhando para tudo o que estava acontecendo comigo, eu à noite, no apartamento que eu morava, eu comecei a chorar. Chora. E por que não me perguntam que eu chorava? Eu chorava. E eu queria saber por que eu estava chorando até eu queria saber de mim mesmo que eu estava chorando. Aí eu chegou um momento que eu falei assim, para de chorar, porque você está chorando. Aí eu chorava mais. Fui pro sofá e ali eu encostava a cabeça, tinha o cabelo comprido, o cabelo todo enrolado, o cabelo comprido. Eu não tinha, como eu disse, não tinha vício de bebida, nem de fumo, nem de droga, mas eu era do fervo, era da noite, era da galera, eu era de gastar, eu era da ostentação.
E eu choro, eu não sabia porque eu choro, e eu chorava, e eu não tinha, era a madrugada inteira chorando, e eu fui vendo, e aquele vazio. Aí eu falei, Senhor, eu preciso mudar de vida. E no dia seguinte, eu tô na loja, minha irmã liga pra mim, uma das minhas irmãs. Oi, tô com saudade de você, por que você não vem embora? Por que você não vem embora morar perto da gente? Aquilo acendeu dentro de mim. E eu falei, nossa, será que é isso mesmo? Em menos de uma semana, eu larguei tudo que eu vivia há 18 anos. E voltei aonde meu pai não estava mais. Já tinha ido morar com o Senhor, com a minha mãe. E eu voltei. A minha mãe ainda era viva, sim. Voltei para a casa do Pai. Para a terra do Pai. Voltei. E ali, Deus tinha marcado, o Pai Celestial tinha marcado um encontro pessoal comigo, ainda, né? Aquele rapaz todo, e de repente eu tenho um encontro pessoal com Deus, um encontro de frente a frente, tete a tete com o Senhor, e Ele fala, é você que eu estava esperando, foi por causa, o dia que estava chorando era eu te beliscando, eu estava te beliscando para você acordar, eu estava beliscando e você chorava, e você não sabia por que era eu, e eu entendendo, eu fui entendendo. E hoje ainda eu estou entendendo. E continuo entendendo todo dia. E todo dia ele falando para mim. Eu tive que voltar. Para ter um encontro comigo mesmo. Voltar. Essa palavra voltar é o difícil para muitos hoje. Ele voltou para a casa do Pai. E essa questão de voltar requer derrubar o orgulho. Quantos filhos não falam com o pai, tem ranço do pai? Voltar. Então o primeiro momento foi insatisfação desse filho, do filho pródigo. Segundo momento, ganância. Terceiro momento dele, infeliz. Ele estava infeliz onde ele estava. Eu estava infeliz em São Paulo. Esse filho estava infeliz lá onde ele estava. Ele estava infeliz e muito infeliz. Por quê? Ele passava fome. Uma pessoa que passa fome não está feliz. Ele chorava. Com certeza esse filho pródigo chorava, porque até a comida dos porcos ele não podia comer. Imagina o desespero. Ele tinha perdido os seus amigos. Sabe que hoje os amigos da conveniência, você tem valor quando você tem, você vale quanto você pesa. Esses são amigos. Você vale quanto você pesa. Você vale enquanto você pode, eles podem usufruir daquilo que você tem ou daquilo que você apresenta ter. Quando no momento que você não pode mais, eles não são amigos, mas na verdade eram colegas, nunca foram amigos. Então ali aquele filho pródigo tinha perdido os amigos, porque ele não tinha mais. Ele não tinha mais com quem gastar. Ele pagou o preço por causa da sua ganância. Ele pagou o preço por causa da sua arrogância, da sua ganância, da sua falta de gratidão. E muitos filhos estão pagando esse preço hoje. Muitos filhos estão pagando esse preço hoje. Não é diferente, não está sendo diferente. Hoje muitos têm muito dinheiro, tem muitos aí que têm dinheiro e tem muito dinheiro, mas são vazios. Depressão. Tem depressão, vive num vazio. São manequins muitas vezes, numa aparência. Carros lindos, dinheiro, contas, isso e aquilo, mas são pessoas tristes, destruídas por dentro. Não são felizes. Porque está faltando o pai, está faltando a família, está faltando esse aconchego, o conforto do coração do pai. Por isso tem que buscar, derrubar o orgulho e voltar, está muito longe da casa. Às vezes dentro da própria casa está longe da família. Dentro da casa se recolhe, se afasta, divorcia do pai, divorcia da mãe, divorcia dos irmãos. Fica ranzinza, fica como os maracujá azedo, vazio. É isso, Isa? Sim, quando você estava dando o seu testemunho, né, de como foi o seu encontro pessoal com Deus, eu até anotei que para esquecer. É uma coisa que me veio, né, que o Senhor
traz para nós, e entra muito disso que você falou sobre a distância dentro de casa, né? Que é quando os nossos pais, eles pedem para fazermos algo, né? Ah, filho, leva o lixo lá fora pra mim. Ah, filho, pega isso aqui pra mim. Ah, filho, arruma isso aqui pra mim. E o filho, né, nós vamos com uma vontade, né? Ui, meu pai tudo pede pra mim, ui, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Ou quando o pai dá a entender, né? Poxa, seria legal se a gente arrumasse isso, né? Seria legal se a gente mudasse esse móvel de lugar. Às vezes dando a entender pro filho, se botar em si e pensar, pô, essa casa também é minha. Nossa, eu posso fazer isso pro meu pai, né? Só botar, por exemplo, o sofá no lugar, né? E ele deixou entender pra mim porque ele tá ocupado, ele tá trabalhando, ele tá cuidando dos meus irmãos, ele tá fazendo outra coisa. Por que eu não posso retribuir ao pai sem má vontade, né? Sem insatisfação de estar fazendo aquilo pelo pai, pelos pais, né? E depois você se arrepende, né? Muito quando você cai em si, ou às vezes quando você está sem o pai, né? Que o seu pai faleceu, fez a passagem, está na glória do Senhor. Você, poxa, dá saudade, né? Pô, eu podia ter feito isso pelo meu pai, né? Eu podia ter feito isso pelos meus pais. Ele pedia tanto pra mim fazer isso, eu nunca fiz pra ele, né? Meu pai sempre pedia pra mim fazer aquele macarrão que eu sei fazer, mas pai, eu vou sair com meus amigos, pai, deixa pra outra hora. Você me deixava pra depois, né? O protelar vai afastando e o pai vai parando de pedir. Por quê? Porque é o pedir, é a ação de, vamos pintar essa parede junto. Ah, não, pai, depois a gente vê. O pai vai lá e pinta a parede sozinho. E o que o pai queria? O pai não queria pintar a parede em si. Ele não queria precisar de uma ajuda em si. Ele queria um momento de estar vivenciando esse momento com o filho. E quando o Senhor... E por que isso me veio com o seu testemunho? Porque quando o Senhor estava lá te beliscando, né? Te aflorando dentro de você essa vontade. Falando pra você no seu subconsciente. Pô, seria legal você voltar pra casa. Pô, isso aqui não tá certo. Poxa, vamos reanalisar. Vamos reanalisar isso. Olha como você tá vivendo a sua vida. Ele vai dando pra gente indícios de mudança, indícios de ação que a gente tem que aceitar, a gente tem que ir lá fazer com boa vontade. Então quando o Senhor te incita, seu pai te incita a fazer alguma coisa, né? Ele diz pra você fazer alguma coisa sem ordenar, né? Ele te apresenta a situação assim como Deus faz, e você aceita, você faz, é muito gratificante, é muito, muito, muito bom. Eu acredito que você também tem situações com os seus pais, com o seu pai que você vivenciou que você nunca mais vai esquecer, né? Eu, por exemplo, o dia que eu ajudei meu pai a pintar a parede do meu quarto, pô, nós rimos porque nós erramos, a gente riu porque a gente borrou, aí depois a gente acertou de novo. Outro dia quando a gente foi arrumar uma prateleira, aí eu botei torto, aí fui lá e me ajudou. Então esses momentos a gente vai guardando na memória. E se eu tivesse decidido, pai, se eu tivesse dito, né, pai, vai sozinho, eu não sei fazer, ou pai, eu vou sair, eu não quero, não tô com vontade, eu teria perdido de viver esses momentos que ficam guardados na memória e que aproximam. Então, às vezes não, a maioria das vezes tem que partir de nós a vontade. Você tem que achar essa vontade. Você está se vendo numa infelicidade, você tem que pensar, o que eu posso fazer para mudar isso? O que eu posso fazer para mudar essa minha relação com o meu pai? O que eu posso fazer para a harmonia da minha casa voltar? Para o amor que nós temos reflorescer, porque eu imagino que a ligação de um pai com filho, o amor de um pai com filho é na gestação ainda, é no planejar. Então, o amor tem aí, né? Poxa, eu olhar assim, o amor existe, eu só tenho que reencontrar ele, reflorescer ele. Então é um ato muito pessoal e infelizmente muitas vezes, assim como o filho pródigo, só vem depois que você tá totalmente longe, quando você tá numa situação que você sente extrema saudade, extrema falta, você cai em si, você reflete, tanto que fala que o filho pródigo, ele volta, ele entra em si, ele tem um encontro com ele mesmo, pelo Senhor, né, que possibilitou ele, né, pelo Pai dele que possibilitou aquela vivência. Então, nós temos que entrar em nós e, o que eu posso fazer para refazer a situação? Me parar e perguntar, por
que eu tô brigando mesmo com meu pai? Por que eu não tô fazendo isso que ele pediu? Por que eu, sem ele pedir, não tô fazendo alguma coisa? Porque é gratificante quando nós fazemos algo sem a pessoa pedir, né? Ela ficar surpresa, ela ficar feliz. Que é uma coisa muito legal quando se dá um presente fora de época, né? Porque o pai já espera que você dê um presente pra ele. Presente, tanto material quanto presente de um abraço, de uma visita. Quando tem algo com data marcada, o pai já espera, né? Todo pai já espera que no dia dos pais seus filhos vão dar um presente. Seja uma caneta, ou tem gente que dá um carro, né? Então, um abraço, um beijo, umas palavras de carinho, um cartão, uma mensagem. O pai sempre espera que vai vir alguma coisa. E quando é fora de hora, né? Quando você surpreende o seu pai. Ah, tá num conflito? Tá bom, pai. Tá, nós estamos brigando, mas eu te amo. Você quebra o pai. Então, muitas vezes você tá esperando que o pai resolva a situação e tem que ser de você. Porque você tem que... Peraí, eu tenho que manter o respeito, é o meu pai, ele quer o melhor de mim. Vou pensar com a cabeça dele, com o olhar dele para com o filho. Então é ter essa autoanálise que chama para nós, né? É refletir dentro de si o que eu posso fazer para mudar. É uma frase muito bonita que nós falamos numa das lives passadas, que é o que Jesus faria. Jesus desrespeitaria o pai dele? Jesus questionaria? Não, ele nunca fez isso. Tanto que quando ele tá no horto, que ele fala, né? Papai, por que me abandonasse? Ele logo cai em si. Né? Vem para ele que o Senhor não abandonou ele, que aquilo é o que ele tem que fazer. Então, o Deus humano vem nos mostrar uma ligação muito forte com o Pai. Tanto que ele traz uma parábola muito forte em relação de pais e filhos, né? Então, é o que você falou, é descartar até mesmo não só as batatas podres, que são os pais que infelizmente não são abusivos com os seus filhos, mas também as ações, né? Todos nós às vezes temos ações que não são legais, mas aí você para, poxa, não foi legal comigo, mas tá, vamos descartar, vamos conversar, vamos apontar, olha pai, aquele dia, deixa passar, pô pai, aquele dia que o senhor falou não ficou muito legal, mas como assim meu filho? Aí você explica, não é no grito, né? Ah, isso tá errado, isso não vai funcionar. Então, o se auto-refletir, né? Com transparência, com fidelidade, com amor, com paciência para com o Pai, tanto na vida natural quanto na vida espiritual. Por quê? Porque você só tem a aprender consigo mesmo e com o seu Pai, né? É interessante olhar dentro desse parâmetro que você está mostrando, né? E mostra a presença da junção, não é? E do encontro que precisa ter. Mas esse encontro quando nós fazemos essa viagem. Que viagem? A razão e o sentimento. Quando a razão e o sentimento não ultrapassam os limites. O meu, por exemplo, deve estar dando aqui do coração para minha mente uns 30 centímetros. Eu tenho uns que já 40. Mas veja, quando eu estou nesse equilíbrio aqui, não é? Quando eu trago para o equilíbrio, logo eu me encontro comigo mesmo. Eu consigo ver o outro. E esse outro é aquele que está diante de mim. É aquele que foi o primeiro sorriso que foi dado quando eu nasci. Não é? Foi aquele, como foi eu no caso da minha filha. Não é? Quando eu vi ela, depois que eu vi que ela sorriu para mim, que eu conversava com ela durante toda a gravidez, eu botava a boca na barriga e falava com ela. E quando ela nasce, eu saio do hospital pela rua, saí caminhando assim, encostei numa árvore e comecei a chorar, e alguém que me conhecia parou e disse, o que está acontecendo? Eu falei, minha filha nasceu. Eu não consegui, era muito, e eu comecei a chorar porque ela tinha nascido, era muita emoção. Aí o que acontece? Eu encontro com a avó, não é? Com a avó dela que vinha subindo, que estava chegando no hospital, quando me viu na árvore chorando, entrou em desespero. Meu Deus, o que aconteceu? Eu falei, ela nasceu, minha sogra me deu um tapa em mim. Isso me assustou. Então veja, é o primeiro sorriso. Então veja, um filho não entende, não compreende isso muitas vezes. Um filho só vai entender o amor de um pai e de uma mãe quando ele mora longe, ou quando ele tem um filho, ou quando o pai e a mãe vai embora e não tem mais perto. Aí vai olhar e falar, puxa, eu amava meu pai, minha mãe. Você compreende como isso? É isso que ela está dizendo. Eu vejo muitas vezes, quando eu chego na casa da Isa aqui, o pai dela encosta, fica as costas, coça aí, e começa a coçar, é um vício de coçar as costas dele, olhando. Mas ali é uma forma de carinho, uma forma de
de entendimento. O Padre Zezinho ele fala, eu ouvia muitos anos atrás, eu ouvi alguma coisa relacionada ao Padre Zezinho falando entre pais e filhos. E o Padre Zezinho fala assim, que os filhos nunca podem ganhar do pai. Se existe um placar no campeonato, o Padre Zezinho fala, se existe um placar no campeonato, aonde um jogo entre pais e filhos, mas a vitória sempre vai ser 6-4 para os pais. 6 para o pai e 4 para os filhos. Nunca vai ser de 10-0 para os pais, 9-1 para os pais, 8-2 para os pais, 7-3 para os pais. Não, 6-4. 6-4. E o Padre Zezinho explica isto. Por quê? Ele diz, porque se for 10-0, os pais que ganham 10-0 dos filhos são aqueles pais que é duro demais. Sabe aqueles pais duros, sanguinários, que maltratam os filhos, que não tem diálogo, que pegou o gosto para o mundo, que chega e maltrata com palavras, com ações e até muitas vezes com a situação de agressão? Esses são os pais que tentam ganhar de 10-0 dos filhos. E tem os pais de 9-1, não tem? Sim, os pais de 9-1 são aqueles pais que têm uma marcação cerrada, né? Deixa o filho fazer livre um pouquinho, mas ao mesmo tempo que libera, tá em cima de volta, né? Tem uma desconfiança, um sufocamento, né? Os filhos olham para os filhos com desconfiança, né? O filho diz que vai na sorveteria, o pai que vai atrás para olhar se o filho foi na sorveteria mesmo, né? É uma super proteção que ao mesmo tempo que dá um respiro, já sufoca de novo, né? Os pais 9 e filhos 1, né? E tem os pais 8-2. 8-2. 8-2 é interessante. Quando os pais tentam ganhar dos filhos por 8-2, é aqueles pais que ajudam, mas de uma forma errada. O filho está precisando, ele ajuda. Ele tem vontade e o desejo de ajudar. Dá o peixe, mas não ensina a pescar. Sabe, os pais que fazem todos os gostos dos filhos e depois não pode reclamar depois, mais tarde, por que ele fez aquilo. Aquele pai que não sabe falar não. Não é assim, não posso, não vou dar. Ou melhor, era 10, eu te dou 2. Era 1, eu te dou meio. Era 5, 2,5. Ou melhor, vou dar 1. Sabe, então 8-2 é aqueles pais que fazem todos os gostos do filho. É um erro isso. Temos que saber desde pequeno falar não. E o filho tem que aprender com a palavra não, que ele não vai ganhar todas, que ele não tem tudo o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Porque ele jamais vai valorizar nada. Se assim o pai faz, ele jamais vai valorizar. E vai chegar um momento que ele vai impor. Ele deixa aquela atitude de ser criança, entra na atitude do adulto, e ele não pede mais, ele manda. Porque o pai do 8-2, aconteceu isso. O pai do 8-2 criou esta situação. E o do 7-3? O pai do 7-3, ele é aquele pai que erra e não pede desculpa ao filho, né? É o pai que tem um orgulho, o pai que não ensina o filho com o erro, né? Ah, meu filho, eu errei nisso, mas não faz igual, né? Por exemplo, uma coisa que todo brasileiro tem, a maioria, né? Uma dívida, né? Foi uma coisa que meu pai sempre ensinou, ó. Se eu tenho dívida, eu não quero que você faça dívida. Eu aprendi com o meu erro. Não é legal fazer uma dívida, daí quando a gente quita um respiro, né? Mas até quitar é um sofrimento. Então não faça isso. Não é esse pai. É o pai que erra na frente do filho e não mostra, olha, o que eu tô fazendo não é certo. Só deixa passar. É aquele pai que passa pano, né? Tudo que tá fazendo passa, esquece, meu filho. Tu viu aqui, muitas vezes acontece, né? O filho vê o pai fumando escondido da mãe, o filho vê o pai bebendo. Não fala nada, não, fica quieto. E o filho, não, fica quieto. E o filho aprende que tudo tem que ser, fica quieto. Então esse é o pai... Escondido. Esse é o pai 7-3, aquele pai que erra, não reconhece o erro, não ensina o filho o que é o errado, né? E é um pai que tem um orgulho muito aflorado, né? E tem o pai 6-4. O pai 6-4. Esse é o placar justo. Esse é o placar, segundo o Padre Zezinho, esse é o placar verdadeiro, 6-4. É um placar de não humilhação, não é? É os pais que não humilham os filhos, não é? Que não maltrata. Tem muitas vezes tem filhos que passam vergonha, né? Com tantas humilhações que os pais fazem, não quer saber aonde está, perto de quem está.
Humilha o filho, às vezes, por causa... chegou com uma nota do colégio, puxa vida, a média era 7, tirei 5, né? Aí chama de burro, né? Burro, é porque isso e aquilo, não é aquele filho, por favor, vamos sentar aqui, né? Então o 6-4, ele põe o filho no colo, ele senta na mesa. Não se preocupa, meu filho, estuda, na próxima você tira uma nota melhor, você recupera, você vai conseguir melhor. Não se preocupa, meu filho, se você, nesse emprego que você estava te mandar embora, Deus abre outra porta, o pai vai ajudar. Fica tranquilo, você está aqui, o pai te ajuda, não, fome você não vai passar, nós estamos juntos, filho. É aquele pai que não humilha, o 6-4, que não humilha o filho. É o pai que senta para um diálogo, sabe, chama, e aquele filho aceita o diálogo, porque ele olha no pai e vê um conselheiro. Ele olha no pai e vê alguém que ele pode colocar o ombro, que ele pode confiar, que ele pode abrir os seus segredos, que ele pode contar da sua vida. Então, veja, esse filho pródigo, ele tinha isso do pai, mas a ganância da semente externa, dos coleguismos de fora, fez ele voltar para casa contaminado. E muitas vezes tem pais que não olham isso. E quando os pais têm o olho de águia clínico que nota isso, ele já se aproxima do filho e fala: não vou perder meu filho para as hienas de fora, para os carniças da rua. Porque se eu não der para o meu filho, o outro vai dar. Se eu não abraçar meu filho, o outro vai abraçar. Então, esse é o pai 6-4, é o pai que acolhe, é o pai que pede, ele não exige, ele pede. Filho, faça dessa forma. É o pai que apresenta como ser educado, dá a educação. É o pai que é espelho, e o filho, a partir dali, se espelha no pai. Diz a palavra que quando um pai falece, é como se ele teve uma vida de reciprocidade com o filho. Quando ele falece, é como se ele não tivesse falecido, porque ele deixou um filho da sua imagem, com o seu jeito. Aí as pessoas falam: nossa, como você parece com teu pai, meu Deus, olha, tem o teu jeito, a honestidade do pai, a hombridade do pai, a integridade do pai. É o pai 6-4, é o pai do amor, não é? É o pai do amor. Aí entra o reverso, não é? Não, entre os pais empatados, né? Os 5-5. 5-5. Que é os pais muito liberais, né? Os pais que tratam os filhos e mostram para os filhos que eles são iguais. Não se coloca um patamar assim, que nem o 5-4, não se coloca no lugar de pai, né? Se coloca no lugar de amigo, erra junto, eles acompanham os filhos bebendo, fumando, são um espelho do mal, né? Eles aliciam os filhos ao erro, né? Pô, eu tô roubando, o filho traz o filho pra roubar também. Eu tô fazendo isso, leva o filho junto pra roubar, né? É pra roubar não, pra fazer também. Eu estou me embebedando numa festa, eu levo o filho junto, então incita o vício, né? E realmente tem uma relação de amizade que não deve existir essa situação de amizade, de paridade, né, de igualdade, não pode existir na relação pai e filho. Por quê? Porque você não está mostrando o correto, né, que o 6-4 mostra, né? Não quer dizer, então eu não posso ser amigo dos meus pais? Não, calma aí. Porque quando você tem um amigo, ele pode ser falso com você, ele pode mentir pra você, ele pode te enganar, te levar ao erro. E o pai não faz isso com o filho, né? O pai não pode fazer isso com o filho. Ele tem que ajudar o filho a acertar, apontar o erro, né? Então tem que ser uma relação realmente de pai e filho, de espelho bom, né? Olhar, poxa, meu pai fazia isso, né? Olha, eu também consegui fazer, eu me espelho no meu pai é meu herói, meu pai... Então não pode ter essa igualdade que acontece no 5-5, né? E quando aí é os filhos que vão querer ganhar dos pais, é o inverso. Em vez dos pais ganhar 6-4, é os filhos que querem ganhar de 6-4. É os filhos que muitas vezes humilham os pais, né? O 6-4, os filhos tratam os pais com uma forma de humilhação. Por quê? Não é? Porque eles têm tudo nas mãos. É aqueles filhos que querem tudo nas mãos, que não aceita fazer algo para receber algo. Quer e exige do pai, não é? E aí entra uma família, uma vivência entre pais e filhos em decadência. Não é isso? Sim. E também os filhos 9 e os pais 1, né? É uma relação... confundi, pera. Os filhos 7 e os pais 3, né? Que fica o 7-3 pros filhos.
e é onde os filhos mentem para os pais, né? Onde os filhos, eles mentem, eles fazem coisas erradas e os pais calam, né? Os pais não corrigem, não deixa pra lá, né? Tipo, foi chamado mais uma vez na escola, seu filho bateu no coleguinha. Eu já falei pra ele e tal, mas na verdade não falou nada, só deixa pra lá. Ou até o pai se sente põe o filho no pedestal e tem que fazer todas as vontades, né? Então coloca o filho, não, meu filho tá certo. Então é o pai que não corrige, né? E entra aqui já entra no 8-2, né? Isso. Os filhos querem ganhar dos pais por 8-2, não é? Aí entra, não é? A prepotência. A prepotência e a desobediência. Filho que não obedece mais. Além de ser prepotente, resmungão, não é? Fala o que quer, do jeito que quer, prepotente, se acha, humilha os pais. Não é só humilha, é prepotente, entra num processo de desobediência. Esse é o 8-2. Sim, e os filhos 9-1, né, para os pais, são os filhos que maltratam os pais, né, que agridem os pais, que usam drogas, consumem álcool de forma excessiva, né, que tem os vícios, que tem problemas com a lei, filhos que colocam os pais num local de humilhação, um local de medo para com os filhos, né, que ficam, não reconhecem a criação que deram, né, porque passaram muito pano, né, filhos que fazem o que querem com os pais e com a sua vida, né? Algo descontrolado. Por isso, aí chega no placar do quê? Os filhos ganhar do pai de 10-0. Aí os filhos, é a família, o relacionamento que entrou na decadência. Aí acontecem desgraças. O que nós vemos na notícia hoje, pais matando filho, filhos matando pai. Agressões, pais que são machucados, pais que são jogados muitas vezes no asilo e o filho nunca vai ver. Filho nunca vai visitar, entra num processo de decadência, de divisão e de divórcio. Há um divórcio, há uma separação. Querido e querida, nós precisamos entender, amanhã é o Dia dos Pais, como todo ano se comemora. Mas o maior presente de um pai é um filho. É como a Isa falou, às vezes um dá uma caneta, outro dá um carro. Mas a pergunta que fica é, quem é que se dá? Né? Quem é que se dá? Pai, eu estou aqui, eu te amo. Pai, eu não tenho mais você comigo, o Senhor já fez a passagem, está com Deus. Eu te amo como te amava. E se eu te desrespeitei, e se eu te magoei lá atrás, Pai, eu estou aqui me arrependido, eu te amo. Esse é o maior presente de um pai, é o filho. Não é aquilo que o filho quer dar, não é questão material para tampar o sol muitas vezes com a peneira. Muitas vezes muitos pais são lembrados, como muitas mães, como muitas pessoas, só é lembrado no dia, com o presente. E muitas vezes o pai, eu me lembro quando eu ia para minha casa, é verdade isso. Eu ia para minha casa, eu levava presente para todo mundo, eu levava uma mala de presente, é verdade. E eu chegava em casa, eu botava ali a mala de presente, aí, meus irmãos, até sobrinhos, presente. E o pai estava ali. Ele nunca quis. Sabe o que ele queria? Uma coisa que eu vou contar para vocês nessa live. O que eu usava. Eu nunca esqueço disso. O que eu usava. A minha camiseta. Fala, pai, quer minha camiseta? Nossa, ele abraçava, ele pegava, ele usava as minhas coisas, ele queria as minhas camisetas, do meu uso, não novo, não no pacote, era o que eu dava, eu não esqueço disso mais nunca. E ele botava ali aquilo que eu dava, que eu estava usando, que era pra mim, que era meu, ele botava, aí ele me abraçava e ficava segurando com aquela camiseta que estava ali, às vezes estava até suada, que eu levava até, ia na mala para lavar, para aproveitar para lavar, porque eu ia ficar uma semana às vezes. Você compreende isso? Qual é o presente que nós estamos sendo para o Pai? Veja, eu preciso entender. O seu pai pode não ser formado como o pai do seu amigo, pode não ser um empresário como o pai da sua amiga, pode não ser dono daquilo, pode não ter aquela casa linda, o seu pai pode não ter aquele carro do ano como o pai do teu amigo, da tua amiga, mas ele é teu pai. Ele é o teu pai ou ele foi o teu pai.
Ele pode não ter toda essa formação universitária, mas ele tem a formação do amor, ele tem a formação do mundo, ele tem Deus. Ele tem amor. Isso não é na faculdade, isso não é a essência. Isso é do próprio, é do sangue, é de dentro. É o pai que chorou, que se alegrou quando o filho nasceu. Eu estou falando de pai. É o amor que é estampado, que é colocado. É preciso nós perguntarmos, antes de comprar uma camiseta, um relógio, uma caneta ou um carro, que presente que eu estou sendo, que presente que eu fui, e que presente que eu sou para o Pai eterno, nosso Deus, que presente que eu sou para o Senhor, que é o Pai de todos nós, que presente que eu estou sendo, e que pacote esse presente está sendo embrulhado, quais são as fitas, quais são os laços. Será que é um pacote lindo, maravilhoso, todo enfeitado, e dentro é um presente que não tem valor nenhum? A pergunta é o Dia dos Pais, sim, mas será que é só amanhã que é o Dia dos Pais? E depois o resto do ano, muitas vezes eu mal falo, eu mal cumprimento. Às vezes moro no mesmo bairro, na mesma rua, na mesma cidade. Hoje tem aí o celular na mão, pegar o celular, conectar o celular e dizer: papai, oi pai, como é que o senhor está hoje? Como é que o senhor está hoje? Eu te amo, viu? Faz isso, fazemos isso. Querido e querida, esse é o Senhor que nos chama para falar: que verdade é essa? Quem sou eu? Não julgue o seu pai por causa de alguns pais que tem por aí. O pai que o mundo moldou. E muitos pais que o mundo moldou. E por isso não tem o que dar, porque o que recebeu do mundo não era o melhor. Então, se tem um filho que é dar aquilo que aprendeu no mundo, esses pais, filho, merece oração. Porque ele ganhou do mundo vícios da arrogância, do eu sei, do eu sou, do eu posso, dos vícios do álcool, da droga. Voltar para essa concepção dessa verdade, que presente eu sou para o meu pai. Aonde é? O pai, os pais também são filhos. Amanhã é a carninha, é o churrasco, quantos carvão tem que comprar, quantos quilos, é o bolo, é a bebidinha, é isso e aquilo. Qual é o presente que eu sou para o meu pai? Honro meu pai com a minha alma e honro o pai pela minha memória. Pela memória que trago no meu coração, na minha alma, eu honro. Honro a distância, honro perto, eu honro o meu pai. Muitos filhos vão, depois que o pai morre, o pai vira santo. Depois, espera o pai morrer para falar bem que o pai era, meu pai era assim, meu pai era assado, meu pai fazia isso, meu pai. Mas quando estava vivo, mal visitava, mal ligava, mal conversava. E se falava muitas vezes, respondia. Não tinha humildade nem para reconhecer que o pai errou e tinha que falar: pai, não é assim. Para, pai, você é burro, larga de ser tonto. E vem dizer: não, pai, não é. O senhor está enganado, papai, eu vou explicar para o senhor. Veja, a mãe depois que morre, aí enfeita o pavão, Eu conheci uma situação, um pai tinha 6 filhos, e o pai estava muito doente, já falei isso em outra live. Doente, precisava fazer um exame, precisava mal, estava numa situação difícil, e foi no filho pedir para os filhos que dividissem os 6 filhos. Ele precisava até de 500 e poucos reais, que ele tinha que ficar uma semana no lugar, mas tinha que ficar numa pensão e pagar os exames e fazer, porque ele não estava bem. E ninguém teve para arrumar. Os filhos não se reuniu para arrumar ele e ficar 60 reais cada um, ou 70, para poder ajudar ele a fazer aquela viagem. Passou o tempo, o pai não teve como.
aquela situação, ele faleceu um tempo curto por causa da situação. Mas no dia do velório, a coroa mais barata que apareceu foi de R$50. O que valeu aquelas flores? Nada! O que valeu aquelas lágrimas de crocodilo? Ah, o pai naquela hora virou santo, meu pai era isso, meu pai não, o pai não era mais nada. Quem não tem capacidade de dizer eu te amo hoje, é impossível dizer que amava o pai depois que o pai fez a passagem. Assim é com a mãe, assim é com o amigo, com a namorada, com o esposo, com a esposa. Mas como é o dia dos pais, estamos falando do pai, do filho pródigo que voltou para o pai. O filho pródigo voltou para o pai, diz a passagem, Lucas 15. Está dizendo que o filho pródigo voltou para a casa do pai. Vamos lá? A sua fala, né, sobre que presentes somos para os nossos pais, né, me lembrou algo que eu sempre tentei, né, uma dificuldade minha, que é que você já sabe que eu não publico parabéns para as pessoas na internet, né, porque hoje as pessoas têm muita necessidade de mostrar para o outro o quanto ela ama e às vezes ela não ama. Falar na internet, meu pai é meu herói, meu pai fez tudo por mim, eu te agradeço muito, eu te amo muito, mas em casa briga com o pai, xinga o pai, não dá esse amor, aí fica meio dúbio. E daí eu tenho esse muitos veem como um problema, né? Eu vejo como o sentir. Eu não publico parabéns, eu dou pessoalmente, se eu tô com meu pai, parabéns pai, eu te amo, tá tudo na minha vida, e eu demonstro pra ele todos os dias do ano. O dia dos pais é amanhã, mas antes desses dias, de hoje até pra trás, de amanhã até pra frente, eu vou honrar ele, eu vou mostrar pra ele que é o dia dos pais. Como? Não é sensacionismo, né? É um fato, eu não mentiria, tá aqui de prova. Às vezes meu pai vai tocar na missa, né? Que ele toca no grupo de canto da igreja, e ele chega da missa cansado, tem uma jantinha, por quê? Eu penso, meu pai tá com fome, vou fazer uma jantinha pra ele. O que adianta eu não poder proporcionar pra ele o mínimo que eu posso de conforto, né, de bem-estar, que é fazer uma comida pra ele, se ele até aqui ele tá cuidando de mim, ele tá proporcionando tudo pra mim, né? Então a gratidão, eu não vou demonstrar pra ele amanhã numa foto que eu vou publicar com um texto gigante falando o quanto que eu amo ele pros outros verem, se eu não fiz nada isso durante o ano, durante a vida dele. Então quando ele chega pra mim e fala, poxa, eu tava conversando com um tio meu, isso aconteceu essa semana. Tio meu, eu fiquei emocionada, porque ele falou pra mim que ele tava comentando com a irmã dele como é bonito ver as minhas filhas. O orgulho que eu devo sentir de ver a educação que as minhas filhas têm com os outros, de ver o quanto é visível que elas me amam. Eu fiquei emocionada junto com meu pai, ele falar pra mim que o pouco que eu faço pra ele via, as pessoas notavam que era o que muitos não têm, que é o vivenciar, o ser presente, literalmente, né? Você ser um presente todos os segundos, não, hoje eu vou ser um presente, hoje eu vou fazer isso com meu pai, por quê? Porque eu quero que ele me empreste o carro dele. Não, hoje eu vou ser presente, vou fazer isso com meu pai, por quê? Porque eu quero que ele me empreste uma grana. Não, eu tenho que ser presente por querer ser presente. Então eu tenho que estar presente com Deus, estar com Deus porque eu quero. É uma vontade, é um desejo, é uma coisa que te vai fazer bem, vai te fazer feliz. Então, eu não vou só postar, não vou viver um amor de redes sociais, que infelizmente é o que está acontecendo. As pessoas vivem amor de redes sociais. Uma coisa que é uma publicação, aí se amanhã eu brigar com meu pai, eu vou lá e apago a publicação. Porque é muito fácil você ir lá e excluir. Mas a vida, o que você está vivendo, você não consegue excluir. Porque você magoou alguém. Não tem como você excluir isso. Apagar, não tem. Então é pensar nas suas ações. Se amanhã eu vou publicar uma mensagem falsa, dizendo que eu amo meu pai, que eu amo ele, que ele é meu herói, e eu xingo ele, que eu tô com saudade, que a gente tá longe, então não poste. Então isso foi uma coisa que eu tentava trabalhar em mim, que até a minha mãe, que agora tá na glória do Senhor, ela, poxa, não vai postar nada pra mãe no dia das mães ou no aniversário dela. Eu falei, mãe, tu sabe que eu não gosto disso. Eu te dei parabéns, não te dei? Eu não te dei, eu não fiz café da manhã pra você? Fez, minha filha. Eu não fiz bolo pra você anteontem? Fez, minha filha.
Então, eu já não te disse que te amo? Eu preciso mostrar para outras pessoas? Minha filha, não precisa, você já me mostrou, a mãe te entende. Então amanhã, que coincidentemente seria o aniversário dela, é o que eu tava conversando com a minha irmã, eu não vou postar nada. Por quê? Agora minha mãe não faz mais aniversário, ela tá na eternidade. Mas eu não vou postar pros outros ver que eu me importava com a minha mãe, que eu lembrei que amanhã é aniversário dela. Não. Se eu postar alguma coisa, é verdadeiramente para o meu pai, que agora sumiu, eu e a minha irmã, né? Continuou assumindo, né? E cuidando. Nossa, se eu postar algo, vai ser para mostrar para as pessoas que, olha, meu pai tá dando conta. Olha, eu vou honrar, olha, eu tô honrando meu pai, eu tô mostrando aqui, porque às vezes as pessoas não estão vendo o quanto o seu pai faz por você. Porque olham o seu pai e não vê que ele é o seu pai, né? Não conhece. Quantas pessoas já devem ter ouvido, ó, aquele bêbado lá. Meu, cara, que coisa mais vergonhosa. É o meu pai. Aí a pessoa fica em choque, porque não sabe que é seu pai. Então, às vezes, nós temos que mostrar o nosso pai. Mostrar quem é o nosso pai, assim como fazemos com Deus. Eu tenho que mostrar quem é o meu Deus, ele é assim assado. Mas eu não posso falar mentira, porque daí eu estou sendo hipócrita. Eu vi uma situação numa rede social. A menina se formando, acho que era para professora, numa coisa assim, pedagogia. E na hora que estava descendo, né, o pessoal descendo uma escadaria assim numa festa, na comemoração ali, na formatura, te chamando, ela desceu, tá, eu vi isso num vídeo na rede social, ela desceu com uma enxada e o pai dela estava nos pés da escada e ela mostrando o orgulho do pai ser aquele que capinava para poder ajudar ela na faculdade. Que coisa mais linda. O pai ali não se aguentou de emoção, ela apresentando para todo mundo o valor que tinha o calo na mão do pai, naquela enxada, o amor que ela proporcionava, a consideração e a gratidão. Somos gratos? Será que somos gratos? Olha o que diz o livro de Provérbios, no capítulo 23, versículo 22 e 25. Diz assim: dá ouvido a teu pai, aquele que te gerou. Não despreze também nem tua mãe, quando envelhecer. O pai justo exultará de alegria, aquele que gerou um sábio se alegrará com ele. Que teu pai se alegre por tua causa, que viva na alegria aquele que te deu a luz. Veja, isso é tão lindo ver essa palavra e me faz e leva para Jó. Jó, o capítulo 1 de Jó, mostra que Jó era um homem íntegro, reto. E os filhos de Jó, os 6 filhos dele, eram amigos. Jó criou os filhos na unidade e no entendimento. E Jó era rico. E os filhos de Jó, um visitava o outro fazendo festa. Cada dia era um que fazia aquilo para convidar os irmãos para estar junto. E o pai ia junto, Jó estava junto. E Jó vendo os filhos, cada semana, cada dia um chamava. Agora na minha casa, todos iam. Todos iam. E os filhos viviam na união. E aí o que o Jó fazia? Quando terminava a rodada daquela semana, Jó juntava os 6 filhos para abençoar e clamar a Deus por eles. Jó apresentava a doutrina. Jó mostrava o amor de Deus. Jó apresentava para aqueles filhos Deus. E os filhos, por receber isso, a bênção de Jó, a cada rodada, receber isso, os filhos mantinham no coração, porque via um pai que refletia a luz. Jó via os filhos dele, que dava para eles a luz que eles recebiam. Jó via os filhos se entendendo. Hoje, em muitas famílias, há uma rivalidade de irmãos que não se falam. Brigas, fofocas, disputa do ter, do ser, do eu sou. Irmãos que não se conversam, fofoca por causa de sobrinhos. Por causa dos sobrinhos que se brigam, irmãos deixam de se falar por causa de briga de crianças. Ou por causa de uns bens material, um desfaz do outro, pisa no outro. Saíram da mesma árvore, do mesmo tronco, entristecendo os corações do pai. Não alegra, como diz a palavra, o coração do pai. Querido e querida, isso é terrível para o tempo de hoje. O pai do filho pródigo diz que quando ele voltou para casa, de longe o pai viu o filho. O pai viu o filho e não era costume dos homens correr naquela época, mas diz a palavra que o pai de Jó foi correndo abraçar o filho.
O pai de Jó o pai do filho pródigo foi correndo abraçar o filho. De longe ele viu o filho. Como é que nossos pais nos está vendo de longe? Quantos pais estão longe tentando ver o filho que não vê mais? Não consegue visualizar o que o filho faz na balada da noite. Quem são os amigos? O que é que está bebendo? O que é que está ingerindo? De longe, os pais querem ver o filho, mas os filhos estão escondendo dos pais. E depois do dia dos pais, querem, como a Isa falou, dar presente material. Mas por trás esconde os seus malfeitos, os lugares aonde frequenta. E quando o pai ou a mãe cobra, filho, isso é perigoso, essa droga é isso. Ah, chata, não me enche o saco. A gente não entende nada. Em casa não dá, meu pai e minha mãe é terrível. Veja, o Senhor está nos chamando, porque o Pai está de longe nos olhando. O Senhor da glória está do alto nos olhando como Pai. O Senhor está nos olhando de longe, olhando e visivelmente olhando o que fazemos, porque nada fazemos, escondemos do olho do Criador. Eu me lembro de um homem que ele não podia ir na casa dos filhos constantemente porque a nora não aceitava. A nora não aceitava ele na casa. Eu me lembro bem desse homem, e muito bem. E esse homem ia na praça, que era próximo à casa do filho. E naquela praça ele ficava vendo o filho chegar do trabalho. Quando o filho descia daquele ônibus, ele viu o filho descer e passar. Uma questão de menos de 40 metros. O filho fazia assim e ele entrava na casa dele. Aquele pai ficava feliz porque ele não podia ir muito na casa do filho porque a nora não aceitava. Mas ele ia na praça para ver o filho. E de longe ele viu o filho. E ia para casa feliz porque ele via o filho, que meu filho voltou, está junto com a família dele. Essa cena não sai do meu coração. Eu me lembro dessa cena. Desse pai que ia ver o filho de longe. Voltar para casa. Voltar para o seio da família. O pai deu o melhor para esse filho. O pai deu o melhor, deu amor, deu seu carinho. O pai sabia que a vida agora era a vida dele, a família. O pai dá o melhor que ele tem. O pouco que ele tem. Mas é com amor. Talvez ele não possa dar uma Ferrari, uma fazenda. Mas ele dá uma bala. Ele te dá uma bala. Ele vai lá varrer a tua casa. Ele vai socorrer, ele vai ajudar a empurrar teu carro, muitas vezes que não pegou. Ele vai. Ele intermedia a situação. O pai é aquele que corre. Eu quero chamar você para esta realidade neste momento. Chamar você para que, veja, voltar para a casa do pai não é para qualquer um. Porque qualquer um não volta para a casa do pai. Só volta para a casa do pai aquele que é filho. O filho volta. Não importa se ele está, desculpa o termo, cagado, sujo. Ah, vícios do mundo. O pai quer olhar o filho. Quando o filho pródigo falou, pai, pequei contra ti, eu não sou digno de te chamar teu filho, o pai não queria nem saber, o pai não dava ouvido. Diz a palavra que o pai não deu ouvido. Pai, eu pequei contra ti, pai, não sou digno de te chamar teu filho, pai. O pai chamou os empregados, traz a melhor roupa, traz calçado, ele tá descalço, nem sapato ele tem mais, nem sandália, bota a melhor roupa nele e mata a novilha, e vamos fazer uma festa, meu filho voltou. O pai não quer saber o que o filho aprontou. O pai quer o filho de volta. Deus quer nós de volta. O Senhor quer de volta. O Senhor não quer perder o que é dele. Eu, você, nós. Para o mundo. O mundo da arrogância, do orgulho, da mentira, da falsidade. Da vingança, da fofoca. O mundo da descrença, das idolatrias. O mundo da desobediência, da falta de oração, da falta de amor, da falta de caridade, da falta de afabilidade, de brandura, de temperança, de doação. O mundo, Deus não quer perder para este mundo. Esse Deus que é Pai nos quer de volta.
para a casa do Pai, que também é filho dele. Por isso que o Padre Zezinho canta que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que os filhos recebam este amor. Que os pais não se maltratem seus filhos. E que os filhos se doem para os pais. Volte neste momento. Aí você fala, mas o meu coração é bom, eu amo meu pai, eu amo meu pai, eu amo meu pai. Deus está perguntando, e você me ama? És fiel comigo? Que sou o pai teu, do teu pai. Que dou a respiração para ti, dou para o teu pai. Amo teu pai, mas e lá no teu trabalho, na tua rua, na tua comunidade, no grupo da tua igreja? Se amo teu pai, mas vem cá, eu sou o quê? Sou o pai? Deus está perguntando, sou realmente também o teu pai? Porque o dia dos pais é para celebrar os pais. E se eu amo, digo que amo meu pai, e não amo a Deus, eu não amo meu pai. E se eu digo que eu amo a Deus e desobedeço meu pai, eu não amo a Deus. Querido e querida, voltamos para a casa do Pai. Voltamos para o coração do Pai. Voltamos nesse momento. Porque nesse momento um anjo, não sei onde você está, que está agora comigo nessa live, ou você que começou agora, ou aqueles que virão depois, ou aquele que você vai compartilhar essa live para o pai ou para um amigo, uma amiga. Eu não sei onde você está. Eu só sei dizer nesse momento que Deus colocou um anjo agora do teu lado. Para ir aonde seu pai está. Ah, mas meu pai já foi para a eternidade. Um anjo do Senhor consola o teu coração neste momento. Coloca o bálsamo. Assim como São Rafael colocou o bálsamo, o anjo Rafael, nos olhos e no coração de Tobias. O Senhor, nesse momento, envia um anjo à tua casa, à tua família, aos teus filhos, ao teu pai. E nesse momento agora, de participação, de glória, de amor, porque na cruz, o Pai colocou o seu Filho como cordeiro imolado. E por amor a nós, se deu numa cruz. O Pai, na pessoa do Filho, se deu numa cruz e derramou o seu sangue por nós. E pelo sangue de Cristo, na cruz, fomos libertos de todas as amarras da ingratidão, do desprezo. Sim, todas as amarras da insatisfação, de não estar contente com aquilo que temos, com aquilo que somos, não estar contente com a família, das desunião entre pais e filhos. Foi desamarrado tudo isso. As desavenças, as brigas, as contendas, ódio muitas vezes entre pais e filhos. O sangue de Jesus, a mão poderosa do Senhor está indo em todas as amarras e maldição que entrou na família através de pais e filhos. A mão poderosa do Senhor, pelo poder da Santa Cruz, visita neste momento para libertar. E para não deixar nada de mal adentrar na porta da sua casa, do seu coração, da sua vida, para atrapalhar a vida do teu pai, a vida do teu filho, a vida da tua família. Senhor, Deus de misericórdia, Pai amado, Pai dos pais, Senhor dos senhores, visita, Senhor, todas as casas, Senhor, todas. Há muitos pais, Senhor, que estão nos hospitais, Senhor, e filhos que choram, Senhor, a dor dos pais internados.
Tantos vírus, Senhor, não só esse Covid, outros vírus de enfermidades, Senhor. Tem filhos que pedem, Senhor, estão esperando em Ti, Senhor, a restauração dos pais. E também, Senhor, há pais que estão chorando, Senhor, com o coração amargurado, contrito, Senhor. Filhos que sofrem nos hospitais, nos seus lares. Filhos que estão perdidos, Senhor. Filhos que estão doentes, filhos que estão chorando, filhos que estão desanimados, filhos que estão, Senhor, parados, filhos, Senhor, que estão esperando, Senhor, uma mudança. Deus de misericórdia, vem, Senhor. Tu disseste, Senhor, que pelo poder da Tua palavra, Senhor, nós alcançamos o Teu coração, alcançamos, Senhor, a Tua voz, alcançamos o poder do Teu Santo Espírito, Senhor, para transformar, para revigorar, para restaurar, Senhor, famílias, corações de pais e corações de filhos. Quero esse presente, Senhor, para muitos nesse momento necessitam. E o presente que eu dou, Senhor, é o poder da Tua palavra, do Teu Santo Espírito, Senhor. Vem, Jesus, vem. Senhor, pedimos por aqueles pais que nesse dia dos pais não vão ter seus filhos. Aqueles pais que já entregaram os seus filhos a Ti, por N motivos. Os pais que vão ver esse dia como um dia triste, Senhor. Toque-os. Vá até eles e mostre que contigo há o amor também. Que contigo eles conseguirão força, porque Tu fortalece. Tu nos dá um espírito de fortaleza. Senhor, toca todos os pais que olham para os seus filhos com decepção. Enche-os de amor e compaixão para que quando seus filhos tenham a mudança, eles estejam abertos. Não estejam com o coração petrificado. Senhor, derrube todo o orgulho, todo o rancor, toda a mágoa de todos os pais e os filhos que vão ser tocados pelas Tuas palavras. Senhor, faça que nos entendermos que nós, pessoas, nós seres humanos, nós pais, nós filhos, nós temos que vivenciar o amor, o ser presente, o fazer presença todos os dias e não só numa data comemorativa. Uma data que é mais usada pelo negócio de presentes, o gerar economia. Senhor, que as pessoas entendam, que nós entendamos o significado e o poder da palavra Pai. O Pai que é Tu, o Pai que Jesus nos mostra, um Pai misericordioso e de amor, que nós Te seguimos como espelho verdadeiramente, que nós não sejamos reflexo borrado, espelho quebrado, que nós Te refletimos, Senhor, como Tu és, que nós somos espelho Seu verdadeiramente. Toca os nossos corações, Senhor, para que amanhã e todos os dias sentimos compaixão, amor, por aqueles que a gente não é pai, por aqueles que a gente não é mãe, mas que a gente ame o próximo com um sentimento de pai e de mãe, um sentimento unilateral, que cuida, que acolhe. Dê-nos esse sentimento, Senhor, um pouquinho que for, de mãe e pai nos nossos corações, para que nós sejamos pessoas melhor, pessoas mais carinhosas. Senhor, eu também peço e oro pela nossa pátria, porque se a casa do Pai é a nossa casa, a casa de pedra do meu pai é a minha casa, a Tua casa é a minha casa, o Brasil é a minha casa, Senhor. E eu oro pela minha pátria, porque pátria me remete a Pai, lugar de aconchego, de acalento, de morada, de segurança. Então eu rezo, Senhor, pela minha pátria, para que ela seja cada dia mais liberta das amarras que aprende há tantos anos, para que todos nós convivemos numa pátria boa, numa pátria que acolhe, numa pátria que não vai te botar ao nada, numa pátria que vai florir. Por isso, como o Senhor orienta, eu peço pelos nossos governantes, pelo nosso presidente, para que todos aqueles que estão gerindo as cidades, os estados, os municípios, que eles gerem com amor, que eles gerem com amor de pai, que eles façam valer o cargo que eles têm, que eles olhem para os seus eleitorados como filhos, que eles têm que cuidar, porque foi os filhos
que reconheceram eles ali. Foi os filhos, foi os donos da pátria. Aqueles que a pátria vai ser deixada, assim como um pai deixa seus bens para o filho, que eles reconheçam que eles têm que fazer por honra. Por isso peço pela minha pátria, Senhor, e pelos governantes, aqueles que estão gerindo bem e mal, Senhor, para que os que estão gerindo mal se compadeçam, se vejam como humanos, como cidadãos também. Para aqueles que estão gerindo bem, que o Senhor fortifique, que o Senhor faça eles florescer e irem mais e mais além, para nos auxiliar, porque um pai auxilia o seu filho, assim como um governante auxilia a sua pátria. Peço, Senhor, para que nós sejamos acalentados com o seu amor, para que amanhã as pessoas, que eu olhe para o Dia dos Pais e lembre de ti como tu me amas, como tu és presente na minha vida, que eu te reconheça todos os dias da minha vida. Por isso eu peço, Senhor, aumenta a minha fé. Não deixa eu me perder. Aumenta a minha fé, Senhor, para que eu nunca seja um filho perdido, um filho pródigo, que eu me afaste de ti, que eu vá gastar as riquezas que tu me ofereceu para com o mundo. Faça, Senhor, com que a minha fé aumente, para eu vivenciar junto contigo, para que eu seja assim como o pai do filho pródigo fala para o irmão dele: tu está comigo, o que é meu é seu. Aumenta a minha fé, Senhor, para que eu entenda que o que é seu é meu, para que quando eu partir desse mundo terreno eu esteja ao teu lado e tu me reconheças como a tua filha. Peço, Senhor, por todos os meus irmãos e irmãs que estão ouvindo agora o meu clamor, Senhor, para que eles também ouçam a tua voz, ouçam o teu chamado, ouçam o teu pedido: venha para mim. Eu peço, irmão, que você vá para o Senhor, que você escute a voz dele. Pode ser difícil, vai ser difícil, muitas batalhas vão vir, mas com o amor de um pai, com o afago, com o colo do pai, com o acalento do pai, tudo a gente suporta. Quando acontece que a gente cai, a gente corre para o pai, a gente corre para a mãe, assim como corremos para o Senhor. Por isso eu peço, Senhor, faça-nos nós mais amáveis, mais complacentes com o próximo, que nós olhamos para todos, seja na rua, dentro de casa, e vemos o Senhor. Vemos o Senhor nos nossos pais, os pais naturais que tu nos destes, para que nós não agimos contra eles com desamor. Senhor, que a gente não fique infeliz, que a gente não perca o prazer de estar dentro de casa. E se a gente perder, meu Deus, por favor, possibilite que nós voltemos para a casa do nosso Pai, que também é nossa. Voltemos para a sua casa, que também é nossa. Obrigado, Senhor, pela tua bondade e a sua misericórdia, que cura do nosso coração toda a insatisfação com as coisas, principalmente com aqueles que fazem parte da nossa vida, da nossa casa. Deus de misericórdia, essa pátria, sim, Senhor, foi batizada como terra de Santa Cruz. E é pelo poder da Santa Cruz, Senhor, que neste momento peço, Senhor, que a tua mão liberte nossa pátria de toda a ideologia do demônio. E que haja uma cura e uma restauração, Senhor, em toda a terra, em cada estado, município, os 4 cantos desse país. Que os seus anjos, Senhor, cele com teu amor e a tua misericórdia. Assim como a Isadora disse, Senhor, que o seu plano de misericórdia, Senhor, fortaleça, Senhor, os chefes dos poderes desse país e o nosso presidente. Fortaleça os pais de cada família, Senhor, dando, Senhor, força, restauração e fé. Deus de misericórdia, pelo poder da Santa Cruz, peço neste momento por todos os meus irmãos e aqueles que estão conosco, e que orem neste momento conosco aos pés da cruz, aonde na cruz toda a impossibilidade parou, e a partir da cruz tudo nos tornou possível. Que possamos, Senhor, voltar à oração que os apóstolos pediram para ti. Jesus, Mestre, nos ensine a rezar. E tu dissestes assim para eles: reze assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Que o coração dos pais recebam a paz, a alegria e o amor. Que o coração dos filhos recebam a graça e a gratidão e o amor. E que as famílias sejam transformadas pelo poder da Santa Cruz no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém. Feliz Dia dos Pais para você. Feliz Dia dos Pais. Um beijo, Um beijo. e até o próximo. E até o próximo.